E já começou mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. Eu adoro estar aqui com vocês. O princípio de tudo é uma boa limpeza, porque não adianta a gente colocar um ácido, colocar uma maquiagem sem a pele estar limpa. Então, é um bom sabonete, que seja, eu não tenho dinheiro, compra um sabonetinho de bebê, você vai usar ele pro resto da sua vida. Então, você compra também o seu protetor solar, você tem que passar ele pelo menos de 3 a 4 vezes por dia. E na sequência, um bate-papo cheio de informação e responsabilidade com a advogada especialista em direito previdenciário, Giselda Natália, que nos chamou a atenção sobre planejamento, aposentadoria e como devemos estar preparados para esse momento. Infelizmente, nós não temos ainda a cultura da educação previdenciária. Sim. E a previdência, ela influencia na nossa vida do nascimento e até depois da morte. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sempre sensacional, porque estamos aqui na Beleza do Ego, fazendo mais uma visita com ela, a doutora Letícia Ribeiro. Olha, obrigada mais uma vez por nos receber sempre muito bem, sempre com temas maravilhosos que eu tenho certeza que acrescenta muito a todos que estão nos assistindo. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada a você, principalmente por estar aqui no meu cantinho de trabalho, que é onde eu mais gosto de estar, né? Sabe o que é mais gostoso? Toda vez que eu tenho contato com alguém que é paciente da doutora Letícia, eles falam, nossa, como ela é maravilhosa, ela recebe todo mundo, parece que ela vai te carregar no colo. E olha, é unânime, viu, doutora? Todo mundo tem uma satisfação muito grande com o seu atendimento aqui, fora a qualidade do serviço, lógico, que é o que interessa realmente, mas eu acredito que o pacote completo faz toda a diferença. Sim, o acolhimento é o princípio de tudo, né? Então, entrou na porta, tem que acolher. A partir do acolhimento, a gente tem intimidade, cria um vínculo, e a partir desse momento, a gente realmente analisa o tratamento. É que cada pessoa que chega aqui no seu consultório está buscando uma melhora, uma mudança, ele vem com uma expectativa grande. Eu acredito que é mais ou menos por aí, né, doutora? Ah, sempre com muita expectativa, né, Elga? E aí que mora o perigo. Mas nada que uma avaliação, que eu sempre digo, né? Nada que uma avaliação muito bem realizada, muito bem conversada e esse acolhimento para ter uma intimidade. Porque é difícil você fazer perguntas invasivas da vida da pessoa sem ter um mínimo, né, de troca de olhar, a troca do toque, que eu vou precisar, inclusive, tocá-la, né, até o fim do tratamento, então eu acho interessante. Eu acredito que seja uma aproximação da expectativa e realidade, né, doutora? Que você realmente busca trazer essa consciência para a pessoa para os pacientes que chegam até aqui. Porque dizer a realidade é difícil, então às vezes levam como crítica ou algo que eu queira vender, mas não é bem assim. Então, tem que ter formas de falar, e esse acolhimento, né, essa intimidade faz com que eu tenha a liberdade de poder criticar sem ofender. Com certeza, né? Realidade, bater a real é o que interessa. Estamos aqui hoje com uma missão, minha gente. Nós batemos um papo, eu e a doutora Letícia, antes, e vamos buscar trazer um conhecimento para as pessoas que se cuidarem em casa, conhecerem produtos bons, trazer esse conhecimento mesmo, que eu acredito que muitas não se ouve falar de tudo na internet, você tem hoje em dia informação assim disseminada, mas de qualidade, com pessoas que estão aí diariamente tendo esse corpo a corpo com o cliente, que sabe quais são as necessidades de cada uma, não é para qualquer um. Não. Doutora, vamos iniciar do princípio, o que é um skincare? Bom, o skincare são produtos que a gente utiliza, né, que eu prescrevo, que eu oriento, para que elas tenham uma continuidade do tratamento dentro da casa delas. Mas, assim, o skincare sempre naquela realidade. Então, tem que ser uma indicação para o seu tipo de pele. E é interessante ter o skincare, porque você não vai poder estar vindo aqui sempre, né? É um custo, tá vindo num consultório. Então, eu sempre prescrevo, faço uma receitinha e falo, ó, leva para casa, daqui 6 meses a gente se vê, dependendo, né, do tratamento que for acontecer.
Doutora, é uma manutenção ou são cuidados que todo mundo tem que ter na sua rotina? Ai, são cuidados que todo mundo deveria ter, né? Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo bem clínico, bem algo assim que eu fui aprendendo realmente na faculdade, na pós-graduação, nas especializações que a gente faz, que o nosso dia a dia a gente não conversa muito sobre isso. E é um risco. Então a gente vai falar hoje sobre ácidos. Olha, ácidos assim, muitos amam, muitos têm dúvidas, muitas dúvidas. Tem gente que acha que, nossa, o ácido você realmente tem que saber usar, porque você não pode trazer mais prejuízos do que benefícios, não é isso? E é verdade. E outro é, o que é barato ou caro? O que é bom? É o produto que é caro ou o produto que é barato? Nem sempre o produto caro é o bom, porque a gente precisa saber o que é para a indicação da sua pele, qual que realmente é o seu problema, o que te incomoda. E às vezes até o que te incomoda nem é o problema sério. Então é sempre uma boa avaliação. Ah, já adorei esse bate-papo, tá vendo, minha gente? Olha, eu acredito que tem produtos bons que funcionam, tudo depende da indicação de cada indivíduo. Sim, o que importa num creme? É o princípio ativo. Então, esse creme tem o quê? Pó de guaraná, pó de arroz, né? Bom, enfim, aquela que a blogueira postou, que acha que é bom, blá, 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 né, gente? Às vezes não é eficaz para você, não é... Às vezes é bom para ela, cada indivíduo é único, né? É verdade, tem alguns produtos que a gente comercializa até em farmácias, que eu vou estar falando que é acessível, porque esses tipos de ácidos, gente, são acessíveis mesmo, você pode ir lá comprar até sem receita que você consegue. Mas assim, esses ácidos que estão lá na farmácia, eu acredito que tem toda uma composição, né, que é indicada para vender na farmácia, porque muitos precisam de prescrição, né, doutora? Sim. O que importa dentro de um creme? Princípio ativo. Vamos dar um exemplo. Um sérum com ácido glicólico 10%. Ou ao invés de um sérum com ácido glicólico 2%, uma vitamina C 2%, um hidratante 2%. Quer dizer, aquele produto, ele acabou a pureza dele. Então, a ação vai ser menos eficaz e a gente não vai saber o que desses produtos que foi benéfico para aquela região. Então, gente, voltando, não importa um monte de coisa que esteja dentro do creme, o que importa é a concentração, o princípio ativo está certinho, compatível com o que a gente está tratando. E como é que a gente tem esse conhecimento, doutora? Como é que a gente não é verdade? Tem N produtos, assim, todo mundo, cada um tem a sua opinião, uns funcionam, outros você consegue ter essa, você usando, fala, não, esse aqui é o da minha vida, né, tá funcionando. Mas, assim, eu acredito que existe muitas dúvidas em relação a isso. Se não quero fazer propaganda, até não ganho por isso, mas é bom para clarear. Por exemplo, eu tenho um produto que se chama Princípio. Eu gosto muito desse produto porque o que os caras fizeram? Eles falaram, bom, vamos montar um produto que tenha uma originalidade, uma concentração alta, um ativo bom com uma concentração boa. Então, foi o que eu te falei. Essa marca, por exemplo, ele faz um sérum exatamente com ácido mandélico 10%, sem nenhum tipo de mistura e a pureza. Mas aí mora o problema. Porque se não é indicado para a sua pele, porque ácido, gente, ácido em peles sensíveis não deve ser passado. Ácido, por exemplo, não aceito num rosto que tenha melasma, ou num rosto que tenha rosácea, ou até mesmo a acne. Jura que melasma e ácido não são compatíveis? A gente pode tratar com ácido, mas uma concentração baixa, porque ele já tem um problema de processo inflamatório. Normalmente, quem tem melasma tem um processo inflamatório alto, e aí na hora da cicatrização dá as manchinhas. Viu que a informação pode, né, mudar a sua vida. Eu mesmo às vezes eu já tive alguns quadros de melasma, que assim, às vezes eles melhoram, pioram, mas eu já usei ácido. Eu fiquei até com medo agora, minha gente. O melasma envolve, né, multifunções, né, emocional, hereditariedade, né, a falta de produção solar, mas principalmente o emocional acho que envolve muito o melasma. Tem dia que você não está bem, o melasma está mais escuro, pós-gestação, envolve o hormonal, mas muitas vezes é aquele momento gestacional ou pós, né, gestação, muito estresse e acaba fixando para sempre o melasma. Olha, um skincare bem feito ajuda até no melasma? Um bom skincare ajuda, mas um protetor solar ajuda mais. O protetor solar é ele, é o queridinho, é ele que tem que realmente estar dentro da sua bolsa, né, doutora? Porque você tem que reaplicar, principalmente aqui em Cuiabá. Embora que nós estamos assim num clima, estou até de bota, vocês estão vendo? Friozinho, a gente tira a bota do guarda-roupa, não é verdade? Mas o friozinho a gente também tem que cuidar.
tem que cuidar também. Também, principalmente por causa de ressecamento. O melasma, por exemplo, já que a gente está falando em melasma, é uma textura da pele que tem um ressecamento muito alto. E o que vai acontecer com o ressecamento? Processo inflamatório. Você vai deixando a sua pele exposta, sem proteção, e aí pode aumentar, assim, as manchas. Eu descobri algo que, às vezes, as pessoas confundem pele oleosa. Geralmente, a maioria das peles são mistas, né, doutora? A grande maioria, mas tem a pele oleosa e tem a pele seca também. Quando a sua pele é oleosa ou você é mista aí naquele T, né? Ela tem um pouquinho mais de óleo. A pessoa fala assim, não vou hidratar porque ela já é oleosa. E eu descobri que é aí que você tem que hidratar, porque senão o corpo entende que ele precisa e joga a oleosidade. Isso. Você tem que prevenir para que o seu organismo não produza mais óleo. E o que ele entende? Se você não hidratar, ele vai falar, nossa, então vamos produzir óleo, vamos produzir. E quando você está com a pele hidratada, ele está uma estagnada. O problema da oleosidade é a consequência que ela traz, né? Poros abertos, espinhas, que daí a gente vai falar o que tipo de ácido é indicado para essa pele. Doutora, e você vai realmente relacionar produtos aqui, dar dicas, explicar um pouquinho para as pessoas terem esse conhecimento e começarem a identificar o que funcionam para elas? Bom, marcas tem milhões, né? Gosto muito da Ático, se me ouvirem. Não estou vendendo, mas eu acho que é um plano A para produtos mais nacionais, que a gente consegue também ter acessos, né? Porque esses produtos são caros. Mas, assim, sobre marcas eu prefiro não falar muito. O que eu quero falar é realmente, o ácido mandélico serve para quê? O ácido glicólico serve para quê? Entendi. Mas, assim, sem falar de marca, mas a marca influencia? Influencia. Aí, minha gente, a gente quer saber tudo. Porque, na realidade, é o ácido, né? Tem o ácido, porém, se a marca influencia... Então, a Principia, Ordinary, são produtos que não são nacionais, mas são produtos puros, que têm uma concentração alta e que realmente não vai ter misturas de substâncias. Por quê? Por causa da ação. A vitamina C é para quê? Para clarear. O ácido mandélico, por exemplo, também é para clarear. Para que eu vou ter dois ativos que clareiam num só produto? Um vai tirar a função do outro. É isso que eu quero falar hoje, sobre isso com vocês. Então, nós vamos falar, né? Mas vamos dar uma seguradinha. Vamos chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, minha gente. A gente já volta. Estamos de volta e aí está todo mundo com caneta e papel na mão para anotar aqui as dicas da doutora Letícia, que vem aí há muito tempo atendendo seus pacientes, identificando a necessidade e também transmitindo conhecimento para você que está aí na sua casa se cuidar também, que faz parte da nossa rotina, é amor próprio, né, doutora? Por exemplo, né, na Coreia, as crianças aprendem desde criancinha mesmo esses tipos de ácido que eu vou falar, por exemplo. Jura? A gente costuma dizer aqui no Brasil, né, com quem trabalha com pele, que eles têm a pele de porcelana. Sim. E é verdade. Lá uma mulher atraente é uma mulher sem mancha e muito branca. Então eles utilizam muito pó de arroz. É bom. Tem várias máscaras. É uma tradição, lógico, um costume deles. Porém, uma pele bonita é algo que já coloca você em outro padrão. Sim. Você se olha e já se gosta, tudo muda, você sai autoconfiante de casa, você não precisa colocar aquele quilo de base, não é verdade? Porque até a maquiagem, às vezes, não maquia nada, até piora a pele, né? Se a pele não tá com qualidade. As dicas que eu vou dar, Elga, não é uma prescrição, tá, gente? É uma pincelada para vocês entenderem um pouco desse mundo de ácido e, principalmente, saber o risco de cada um. Então, não é uma prescrição, é só uma pincelada, não substitui uma avaliação, um diagnóstico, uma orientação, tá? Maravilha. Vamos começar então por qual ácido, doutora? O mais famoso, né? Acho que você já ouviu falar no ácido glicólico. Sim. Então, o ácido glicólico a gente trabalha em texturas, em poros abertos. Ele faz uma função de esfoliação para afinar aquela camada mais superficial da pele. Aí o ácido mandélico, que também é bem famoso, todo mundo trabalha em home care ou até aqui em cabine, que a gente fala que é no consultório. São muito utilizados esses ácidos. Então, assim, as composições, às vezes, que eu já tive prescrição, sempre vem lá um ácido glicólico, eles agridem menos?
O que agride menos é a concentração. O ativo sempre é bom, mas o tipo de concentração que faz a diferença. Então, o mandélico, 20% é forte demais para você levar para casa. Então, o ideal é entre 5% e 10%. Mas ele é um ótimo ácido para quem tem processo inflamatório, tipo uma espinha que inflamou, manchou, uma picadinha de mosquito, sei lá, enfim, uma coceirinha que você tava e acabou causando um processo inflamatório e veio a mancha, tá? Mas na realidade, ele é para tirar a mancha. E esse mandélico, o ácido mandélico é indicado para manchas. Olha só. E o glicólico? O glicólico é para refinamento, né? Fazer a textura da pele ficar mais fininha, diminuir os poros abertos. A gente até consegue tratar um pouco a acne, mas é mais para esfoliação, para textura. E são ácidos que também você encontra em produtos que estão lá na prateleira lá da farmácia. Encontra sim, encontra fácil. Só que a gente tem que sempre olhar a composição, sempre ler qual é a concentração, qual é o ativo, e às vezes nem vê a concentração, nem vem o ativo, vem um nome geral, né? Skincare Vita C. Aí você olha assim, por exemplo, eu dei um exemplo, hein, gente? Nem sei se existe esse produto. Mas você olha a formulação, tem 1 milhão de coisas, você fala, gente, mas será que eu preciso de tudo isso? Então, realmente tem que avaliar. Um outro ácido que é muito famoso é o retinóico, né? O retinóico, antes eu ouvia falar mais do retinóico. Porém, hoje não muito. Eu não sei o que isso representa no seu dia a dia, que é o dia a dia. Por que antes o retinóico era muito usado e hoje não mais? É porque o retinóico é um ácido muito forte, ele é um danadinho, então ele tem que ser com prescrição, é trabalhado somente em consultório. E se houver ter que passar para casa, uma prescrição com uma porcentagem, que é a concentração, bem baixinha, porque ele pode causar um dano, sim, para a pele, muito grave, inclusive queimadura. Queimadura mesmo, e aí tudo que, né, a expectativa de ficar bom fica pior, né? É o famoso efeito rebote, né? Você causa um processo muito alto com uma queimadura, né? A gente, desculpa o termo, mas é o que vocês entendem, mas a gente mata as superfícies muito profundas da pele. Então, para regenerar, a gente precisa de muito cuidado, mais home care possível, mais skincare possível e muita proteção. Então, a dica aí, falou em ácido retinóico, liga o alerta. Liga o alerta. Mas tem o priminho dele, o retinol, que é a nossa vitamina A, que é ótimo para linhas finas. Então, ele previne envelhecimento, produz colágeno. Todo mundo deve usar o retinol para dormir, para acordar, não tem problema. A vitamina C... Até durante o dia? Até durante o dia. Agora, o retinóico, não. Não, que ele é bem forte. A grande maioria dos ácidos, geralmente, é à noite. À noite, mas o ácido ascórbico, que é a vitamina C, eu indico de dia, porque ele ativa o protetor solar. Então, você acorda, passa um sérum de vitamina C, concentração 5, 10%, e depois passa o protetor solar em cima, porque ele vai ativar a durabilidade daquela proteção, daquela ação daquele protetor solar. Doutora, eu acho engraçado porque, olha, a grande maioria das pessoas que estão assistindo, é um processo, você acorda primeiro, aí passa uma vitamina C, daí passa uma água termal, daí passa um protetor. É muita coisa, né? Mas depois me pergunta, doutora, por que você tem essa pele? Por isso, gente. Precisa ter dedicação, né? A gente não tem outro jeito, tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação, tomar muita água. A pele precisa de muito líquido e proteção solar é o princípio de qualquer skincare. Ah, eu tô com preguiça hoje. Tudo bem, usa um sabonete líquido que não seja em barra, aquele sabonete que você usa na axila, na virilha, porque você acaba passando aquelas bactérias para o seu rosto. Falou algo, diz que isso é um crime, né, doutora? Viu, minha gente? Quem está aí em casa, não use o mesmo sabonete. Isso é importante. Muita gente é natural. Isso tá lá, chega no banheiro, lavou tudo. É mais rápido, mais prático. O interessante é até o seu marido, né, seu companheiro, não usar o mesmo sabonete. Doutora, isso realmente é errado. É errado. Primeiro que o sabonete em barra tira muita proteção, porque ele é para antibactericida mesmo. Então, os sabonetes em barras é para sujidade. Só que daí você tira muito sua proteção. Por exemplo, é íntimo, mas eu vou falar, né? Por exemplo, a lavagem vaginal. O ideal é a gente lavar só com água. Porque a gente precisa daquela bactéria que está guardando e protegendo aquela sua região. Doutora, já que tocamos no assunto, vamos aprofundar. Eu já vejo muito em Instagram, dicas na internet, falando que realmente você não pode usar o sabão, é o sabão, né? É o sabão. Na vagina, em partes íntimas. A axila eu acho interessante, mas também que não seja do seu companheiro, porque cheirinho é bactéria, então um transporta para o outro. Entendi. Então aí fica sempre
o cheirinho para os dois. Desde que a pessoa tem CC, vamos falar, né, o português claro, minha gente, né? Ela passa para outra pessoa, então você tem que ter o seu sabonete. Isso aí, geralmente em uma família, uma casa, as pessoas costumam compartilhar o 6 sabonete. pessoas Isso é no errado e é simples corrigir. Eu indico assim, não tenho dinheiro para comprar um sabonete. Compra um sabonete líquido de bebê. Por que de bebê? Porque ele é neutro, não tem composição que vai dar um dano para sua pele, principalmente o álcool. O álcool resseca, desidrata, e eles precisam do álcool para ter durabilidade lá para vender, né? Para ter uma data de fabricação e de validade maior, e eles incluem o álcool para ter E o sabonete líquido também, ele resolve o problema também, né, doutora? Não tem aquela contaminação, né? Todo mundo... Resolve. Eu não gosto de sabonete íntimo que controla pH, para mim é blá blá blá. Entendeu? Adorei. Eu acho que a gente abre um campo que já é muito úmido essa região, a gente já sofre muito com xixizinho, que a gente faz sentado, enxuga com papel, porque o homem não tem nada disso. Sim. Então, o primeiro xixi, né, sua xoxotinha já vai estar úmida. Entendi. Então, se você usa esse controle de pH, se você está com descontrole de pH, você vai no ginecologista, porque tem algum fungo, alguma bactéria que está dando um dano para essa região. Tá? A mulher tem que ter todos os cuidados, que realmente sofre desequilíbrio, pH, tem vários problemas. Vamos continuar no skincare, na indicação, aliás, nos ácidos, né, doutora? Concentrado nos ácidos. Paramos no retinóico. Agora o azaleico, que ele é o mais famosinho. Como é o nome mesmo? Azaleico. Azaleico. Eu não conhecia ele. Ele é o que mais é vendido nas farmácias. Ele vem até num tubinho, parece pasta de dente. Ele é bem fraquinho, então ele pode ser usado para qualquer tipo de pele, até com rosácea, com espinha. Então, esse sim, gente, vocês podem usar em livre demanda. Mas pergunta para o seu profissional que você confia se realmente é indicação para você. Doutora, então, fora o azaleico, tem mais algum? Não, por hora só. E fora os ácidos, que o ácido, no caso, é um tratamento mesmo. Sim, os ácidos podem ser encontrados em formato de sérum, que a gente passa após ou a limpeza, e também muito encontrado em sabonete, porque usa os dois, né? Aqui, por exemplo, em cabine, a gente usa o sabonete glicólico, né, para melhorar a textura, mais esfoliante glicólico e mais o ácido glicólico. Então, você pode ter esse kitzinho em casa, mas aí eu prescrevo e falo qual é a porcentagem certa e a concentração correta. Doutora, esses procedimentos têm que ser religiosamente feitos todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, mesmo. Eu acredito que é hábito, né? Você tem aquele hábito, você começa a inserir isso na sua rotina e depois você faz automaticamente. Sim. Uma limpeza de pele uma vez por mês é indicado, então aí a gente já analisa e vê qual é o ácido utilizado. A limpeza de pele é bom mesmo fazer? Assim, sempre muito bom. Todo tipo de pele? Todo tipo de pele. A gente sempre pensa que limpeza de pele é para acne, né? Mas nem sempre uma boa limpeza de pele é só para extração, é para hidratação, para estímulo de colágeno, tem vários protocolos para limpeza de pele. Olha que maravilha. Às vezes as pessoas não fazem por essa falta de conhecimento. E aí também a falta de conhecimento, eu falo que, nossa, eu fui lá, fiz a limpeza de pele, passou um monte de creminho e não aconteceu nada. Pô, você não me avisou que queria extração, né? Se você quiser, a gente faz também. Mas aí fica esse engano e a falta do conhecimento. E o que eu quero trazer aqui para vocês a cada semana, a gente vai falar um pouquinho... A próxima eu quero falar sobre o protetor solar, que tipo de proteção solar, como que utiliza o protetor solar, que marca, já que vocês gostam de marca, a gente fala sobre marcas brasileiras, internacionais, não tem problema. Olha, é uma pauta sensacional, porque nós, cuiabanos, né, temos aí um sol muito forte, a gente está exposto, mesmo que você não esteja um mormaço, ele sempre traz aquela agressão, que uma parte é muito bom, porém também em questão de pele, o sol é um vilão, né, doutora? Não é só pele, né? O cabelo. Hoje a gente tem outras tecnologias para proteção solar capilar, até oral. A gente manipula, né? A gente manipula, assim, eu faço uma prescrição, a paciente faz a manipulação e toma oral. E é bom mesmo esse protetor solar oral? Eu já, inclusive, fiz uso, mas assim, eu não sei direito quais são os benefícios. O principal benefício é que ele não substitui o protetor solar físico, né? Que a gente tem que continuar usando. Tópico. Sim, ele aumenta a durabilidade, ele fica de 2 a 3 horas. Por exemplo, se você vai à praia e você tem melasma, você vai ficar 2, 3 horinhas, bom, em Cuiabá, né? E toda vez que eu vou pra praia, eu volto com novas manchas. Então, é interessante, quando você tá na praia, eu vou tomar meu comprimidinho e eu vou estar exposta mesmo ao sol. Então, eu não tenho muita indicação diária, mas assim...
extracurricular, né? Vou me expor, vou no rio, vou tomar banho de piscina, eu acho interessante. Quanto maior a proteção, melhor, né? Com certeza. Então, olha, mais uma dica, eu já vou mandar manipular o meu, porque eu sei, muitas pessoas vêm falando que realmente faz a diferença. Doutora, vamos finalizar, você passando aí sua dicasinha de um bom skincare para todas seguirem. Acorda, faça a sua limpeza e o que mais? Vamos lá. O princípio de tudo é uma boa limpeza, porque não adianta a gente colocar um ácido, colocar uma maquiagem sem a pele estar limpa. Então, é um bom sabonete, que seja, eu não tenho dinheiro, compra um sabonetinho de bebê, você vai usar ele para o resto da sua vida. Então, você compra também o seu protetor solar, você tem que passar ele pelo menos de 3 a 4 vezes por dia. Olha, doutora, eu não tenho como, né? Eu trabalho o dia todo. Passa por cima da pele que tá oleosa mesmo. Ele não controla a oleosidade, né? Porque tem vários tipos e tem uns que controlam a oleosidade. Quanto mais tópico, melhor. Eu acho que o foco mesmo é a gente retardar o envelhecimento e doenças, né? Porque tem muita doença de pele que a gente desconhece, que é uma pintinha que a gente não dá nada e ele tá exposto. Então, um bom sabonete, um protetor solar, uma maquiagem de qualidade que eu acho que, né? Eu não uso, hoje estou aqui porque eu tô bem maquiada, mas só por causa de hoje. Mas eu costumo usar protetor solar com base, um blush, um rímel, e esse é o meu dia. Mas tem gente que tem muita mancha no rosto, então cada um com o seu hábito. O que fazer para melhorar a pele por conta da maquiagem? Lavar os pincéis uma vez na semana. Tem gente que não lava nunca. Não. E aí, além da mancha que atrai para a região, atrai acne. Porque tá sujo, tá mandando bactéria pro seu rosto. Então, quer dizer, não adianta você fazer todo o skincare, a limpeza, o protetor solar e usar aquele pincel sujo de maquiagem ou sujo de boeira que tá lá em cima, lá da sua penteadeira há anos, nunca lavou. Doutora, olha, sempre é maravilhoso vir aqui trazer esse conteúdo, essa informação que realmente reflete no dia a dia das pessoas. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo vão acordar amanhã e ter um comportamento diferente, né? Inserir hábitos que realmente vão trazer benefícios na sua vida. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada mesmo. Serão sempre bem-vindos. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma o conhecimento que eu trouxe, né, das faculdades, dos cursos, um pouquinho para casa de vocês. Com certeza. Ajudou. Um beijo, até a próxima, doutora. E o Elg, você continua. Nós vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas voltamos lá em nosso estúdio. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito importante, porque estamos recebendo aqui a doutora Giselda Rocha, especialista em Direito Previdenciário, e também você faz parte da Comissão de Direito Previdenciário na OAB, né, doutora? Sim, também faço Muito parte. obrigada pela sua presença, por estar aqui, sempre contribuindo com a informação. Obrigado você por ter nos convidado, né? Isso faz parte, né, da nossa rotina do dia a dia, tá sempre levando informação. Olha, doutora, e é um ramo tão importante que eu acredito que a gente até fala pouco sobre isso, né? É um momento que todo mundo vai chegar, a gente pelo menos almeja, né? Quanto mais velho, melhor. A gente precisa ter esse conhecimento e nos preparar para esse momento, mas a grande maioria das pessoas não estão, né, doutora? Isso procede? Infelizmente, nós não temos ainda a cultura da educação previdenciária. Sim. E a previdência, ela influencia na nossa vida do nascimento e até depois da morte. Olha! Tem algumas pessoas que falam assim, morreu, acabou. Não, porque normalmente você tem dependentes, você tem pessoas que precisam dos seus cuidados, né? Sim. Então, a gente nasce, primeira coisa que a mãe vai pedir, salário maternidade. Se a mãe falece, primeira coisa que a gente vai pedir, pensão por morte, né? É verdade, doutora. Então, ela começa desde o nascimento e passa do pós-morte. Doutora, você também é professora, né? Você Sim. fala há mais de 20 anos, é isso? Sim, há mais de 20 anos. Nossa, mas acumula muito conhecimento, né? Muita informação. Estamos em um momento de muitas mudanças. Sim, desde a reforma que aconteceu em novembro de 2019, a gente tem passado, assim, por etapas. Só que aí o que aconteceu? Teve a reforma em novembro, quando foi 2020 a gente teve a pandemia, então aí todo mundo, pandemia. Tipo, aquele assunto deu morreu, aquela né? abafada, todo Sim. mundo ficou meio quieto, as pessoas começaram só a se assustar na hora de pedir pensão por morte,
que aí eu percebi isso muito, assim, o impacto na população das pessoas que me procuravam, né? Entendi. E foi Porque algo, mudou. né, que aconteceu muito por causa, muitos faleceram Sim. até pela situação da pandemia, né? Sim, e não faleceram só pessoas idosas, né? Faleceram pessoas jovens, né? Eu tive casos, assim, de pais de família com 40 anos, 50 anos. Então, aí a hora que você vai... Aí qual que vai ser a pensão? Aí você, olha, as regras mudaram, não é como era. Né? Então, a gente teve muitas mudanças em relação à renda, em relação a cálculo do salário, né, do próprio benefício, o que eu preciso ter de tempo. E as pessoas ainda estão assim, sabe, quando está acordando ainda assim, ai, mudou. Doutora, mas eu vejo todo mundo com um sono profundo, sabe, doutora? Não, de vez em quando eu recebo uns WhatsApp e assim, eu já tenho 60, já posso aposentar? Aí eu falei assim, olha, não é bem assim, porque desde 2019 começou a aumentar a idade da mulher. Então, antes a mulher com 60 anos já aposentava, hoje não. Eu tenho que saber que ano que você completou a idade para saber dentro da proporção se você já tem a idade mínima, porque esse ano é 61 anos e meio. Ou seja, não adianta eu chegar, fiz 61, quero aposentar. Não, você tem que ter 61 anos e 6 meses. A partir de 2023... a idade que você passa a ter direito, por idade, lógico, é 61 anos e meio. E isso em 2022. Isso é regra geral agora. Isso em 2022. Quando for 2023, aumenta 6 meses. Aí, quando chega 2023, então a mulher se aposenta somente com 62 anos. Olha só, porque nós estamos, então, em um período de transição, sim, doutora, é isso? Sim. Aí, tanto é que as mulheres que estavam com 60 em 2019, se aposentaram com 60 anos. Sim. A partir de 2020, vai subindo 6 meses. Olha só, mas daí chega a uma... Quando chega 2023, já aumentou até chegar a 62 anos. Então, aquela ideia que a gente tem, né? Eu vou aposentar aos 60. Não é bem assim. Você vai se aposentar provavelmente com 62, se você for fazer aniversário depois de 2023, né? Doutora, não fugindo aí muito na situação da mulher, antes de iniciarmos a entrevista, a doutora pontuou nessa despreparação da mulher para este momento. Hoje, em seu escritório, você deve ter contato com muitos casos assim que a mulher realmente não contribui, não tem nenhum conhecimento em relação a como proceder para ela ter aí toda a documentação, estar preparada para a aposentadoria. Hoje, normalmente, o que eu tenho assim orientado aos meus clientes, inclusive amigos, né? Almoço de família, porque a gente ainda tem uma cultura, o pessoal fala assim, lá vem ela com o papo de novo, né? Nossa, então, só fala disso. Mas eu olho, porque depois eu já vejo assim, vai chegar lá chorando. Vai chegar lá chorando. Que estou antecipando, né? E aí a gente tem muitos casos assim, que a mulher jovem trabalhava, contribuía, aí entra para o casamento, para de trabalhar, cuida dos seus filhos, cuida do marido, cuida de todo mundo. Aí a hora que ela chega aos 60 anos, que daí a energia está baixinha, já está começando a reduzir, né? E você está precisando de uma secretária para ajudar nas coisas do lar, ela não tem renda, porque ela tem um pouco de contribuição. Então, assim, tanto é que eu sempre, quando eu faço um planejamento previdenciário, eu faço questão que venha o casal, né? E aí o casal entenda que é uma equipe. E se um faltar, quem que vai suprir a necessidade e que os dois precisam trabalhar juntos aqui pensando nisso, né? Porque hoje... Pensando nos dois, em todas as situações. De todas as possibilidades ali. Porque eu vejo, esses dias mesmo, teve um cliente meu que ele está com 70 anos, a mulher dele fez 60, nunca contribuiu, aí ela teve um câncer de mama, né? E aí ele estava lá reclamando para mim, porque ele estava lavando louça, né? Aí eu falei assim, eu falei para o senhor, era para ela estar contribuindo, porque se ela tivesse contribuindo, ela poderia sair de auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, né? Assim, pois agora eu estou lavando louça. Porque ela não tem o rendimento que poderia estar utilizando para estar pagando uma pessoa. Ameniza também uma situação, né? E aí ela, adoentada, acamada, e ele que nunca cuidou dos serviços domésticos, agora estava tendo que cuidar. Olha só, doutora, a doutora falou agora há pouco em planejamento previdenciário. Você faz esse tipo de consultoria? Sim, isso é engraçado porque você fala, olha, vou procurar um advogado só
Não. na questão de um problema. Na questão do planejamento, ninguém fala. Não, ninguém fala. Infelizmente, nós não recebemos na escola ainda as informações tanto de uma educação financeira Sim. como uma educação previdenciária. Perfeito. Tanto é que quando veio a questão da educação ambiental, né, a gente tem há poucos anos na escola a educação ambiental. Isso está na Constituição há 30, né? Olha só, isso é verdade. E que fazem parte do nosso dia a dia. Sim. Então, quando a gente fala de planejamento, eu já faço isso há muito tempo, não a partir da reforma, né? Eu tenho clientes que me procuram 10 anos antes da sua aposentadoria. Mas com que finalidade, né? Para saber, com quantos anos eu vou aposentar, qual será a projeção da minha renda, o que eu preciso resolver, se meu nome está errado. Eu já tive situações de cliente que o CPF dele estava vinculado ao do pai. Meu Porque senhor. antigamente o jovem trabalhava, mas ele não tinha CPF e vinculava com o pai. Aí a hora que ele vai aposentar, não aparecem as contribuições, porque está vinculado com o pai, mas não foi o pai que trabalhou. Entendi. Então, assim, aí as pessoas se preparam para se aposentar. Tanto é que uma vez eu tive até uma situação de uma cliente minha, em 2010, que eles começaram aquele programa Aposentadoria em 30 Minutos, né? Eu já tinha feito todo o planejamento dela. Aí um dia ela acordou e falou assim, Giselda, eu estou preparada, né? Aí eu até lembro disso, assim, então tá bom. Aí fui no INSS, naquela época ainda estava atendimento presencial, a gente era atendido, Sim. né? Aí a servidora pegou, digitou os dados dela, apresentei os documentos, ela falou assim, nossa gente, 15 minutos, bati o recorde, né? Mas ninguém chegou e perguntou assim, como que você conseguiu? Porque Perfeito. antes Você já teve uma estava, né? organização Sim. para depois chegar na aposentadoria, né? Mas mesmo assim, doutora, eu vi você falar 10 anos. Então a pessoa te procura quando já está chegando perto. Sim, mas é errado. É errado É ainda. errado, é errado. Na sua opinião, qual seria o momento que as pessoas precisam se informar melhor, né? Buscar alguém que estudou para isso, que trabalha A partir no... dos 16 anos. Olha só, minha Você gente. vai assustar, né? Você vai assustar, vai falar assim, ai, 16 anos, olha, né? Hoje, O que eu vou fazer com 16 é verdade, anos, né? A partir dos 16? A partir dos 16 anos. Eu, inclusive, tenho uma filha de 16 anos e ela sempre me acompanhou na faculdade, em tudo, né? E ela gosta até de previdenciário, entende bem. Aí ela me perguntou quando completou 16, por que que eu vou contribuir agora com 16 se eu vou aposentar só com 62? Indignada comigo, né? Aí eu falei para ela assim, minha filha, quem diz que você chega aos 62? Sim. Porque eu dou um baque primeiro, né? Lógico. Aí ela Chama assim, atenção, aí né? ela falou assim, mãe, você já pensou, e se você engravidar antes dos 62, né? Porque tá pensando 62 só na idade, né? Se você ficar doente antes dos 62, se você for atropelada antes dos 62, porque assim, eu sou meio trágica, né? Eu gosto de fazer um drama. Tem que dar aquela chamada de atenção para a pessoa realmente processar. E aí, por que a partir dos 16, né? Porque pelas nossas regras trabalhistas, a partir dos 16 eu já posso ingressar no mercado de trabalho como menor trabalhador. Sim. Então, o que eu preciso entender estou trabalhando, eu sou ativo e isso me traz renda. Se eu faltar assim, na capacidade laborativa, Sim. quem supre a minha necessidade? Porque a gente vê que os jovens, eles vão no automático, né? Não, eu tô na energia, eu quero fazer, faz acontecer, mas nunca vai pensar assim, eu tenho seguro? Ninguém sabe quais são os benefícios e quais são as situações que você vai precisar. Tanto é que de um auxílio. Eu já tive alunos que às vezes chegam assim, professora, ainda bem que eu estava contribuindo, porque eu bati a moto. Aí chega lá tudo estrupiado, né? Assim, eu tive uma vez até um aluno meu que falou assim, eu não vou contribuir, né? Bravo. Aí eu falei assim, calma, muita calma. Expliquei para ele, mas ficou nervoso, não queria contribuir. Passou um mês, ele infartou. Aí eu peguei e falei assim, gente, cadê o fulano, né? O aluno, né? Aí ele falou assim, gente, ele fartou, professora, não sei o quê. Passou, no próximo semestre ele voltou. Falei assim, professora, infartei. E ele estava sem seguro, sem contribuição, mantenedor do lar. Aí ele veio falar assim, devia ter te ouvido. Eu devia ter te ouvido. Devia ter te ouvido. Porque se ele tivesse se organizado antes, nesse momento, né, que ninguém espera, né? Com certeza, são coisas que ninguém quer que aconteça, mas todo mundo está sujeito, né, doutora? A gente sabe que pode acontecer. Doutora, o bate-papo está interessante, vou pedir para a doutora segurar um pouquinho, mas eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta.
Estamos de volta com esse bate-papo de extrema relevância. São informações que realmente nós precisamos estar mais atentos, ter mais responsabilidade com esse momento. Doutora Giselda Rocha, muito obrigada pela sua presença. Eu estou adorando a sua participação. As informações realmente fazem muita diferença, né, na vida das pessoas. E são informações que você deixa passar, né? Você não acha que você vai precisar. Você não acha que vai acontecer nada com você. E com todos os exemplos que você trouxe aqui, a gente fala, meu Deus, imagina acontecer isso na minha vida, eu estou totalmente despreparada. Não é verdade? Por isso que é importante se organizar. Às vezes a gente até fala assim, mas eu já estou pagando. Tem pessoas, eu não preciso não. Às vezes a pessoa está pagando errado, está pagando a mais. E tem pessoas ainda que falam assim, não, eu vou juntar tudo e vou pagar de uma vez e está tudo resolvido. Doutora, esse procedimento, qual que é o procedimento para quando você está empregado, é feito de uma forma, quando você é autônomo? Quando a gente está empregado, fica mais simples, porque Sim. a gente tem um empregador que é responsável, até mesmo se ele não fizer os recolhimentos, né? Porque tem situações em que você acha que está tudo bem. Chega lá e não foi não recolhido tem nada, né? Tanto Sim. é que hoje a grande propaganda do governo federal é que você usa os aplicativos, porque você acompanha seu FGTS, acompanha seu INSS. Agora é possível, Sim, né? Porque aí, antes era uma coisa que você não tinha acesso àquela vai pegar informação. a fila lá da Caixa para olhar se tem pagamento, ou pegar a fila do INSS. Não, agora você mexe tudo com o aplicativo. Então, quando a gente é empregado, ok, responsabilidade do empregador, né? E ainda assim, às vezes a gente tem situações em que a pessoa está empregada e ela sofre um acidente, se machuca, ela precisa falar para o empregador, olha, eu me machuquei, eu estou doente, ou alguém ir até o empregador falar, né? Porque às vezes a pessoa não informa. Não vai, não fala, não acontece, não registra acidente, né? E passa, e aí às vezes a própria empresa não faz o registro de comunicado de acidente de trabalho, para fazer o pedido junto ao INSS. Porque quando eu estou empregada, quem vai pedir meu auxílio doença é o empregador. Porque eu fico 15 dias pela empresa, depois do 16º dia, ele me encaminha para o INSS. Mas não sou eu que vou no INSS. Ele tem que fazer a solicitação. Ele tem que solicitar, informar. Agora, se eu sou autônoma, é aí a nossa preocupação, né? Porque a pessoa é independente, dona do seu nariz, ela não está subordinada a alguém. Então, é ela que tem que ter controle. Hoje, no momento atual do nosso país, tem muitos que estão trabalhando de forma autônoma. Sim, infelizmente a gente tem aí a questão da informalidade ainda muito grande, né? O governo federal até fez um programa de regularização dos MEIs, porque eles perceberam que quem é o microempreendedor individual estava muito inadimplente. Aí eles fizeram para poder resgatar esse povo, falar assim, olha, vamos contribuir, vamos regularizar. Aí tanto é que agora tem várias campanhas falando assim, você é MEI, você tem que recolher e tal, para não passar o prazo. Porque a gente deixa sempre para a última hora, certeza, né? E aí você vai atrasando, vai atrasando. E o plano de saúde, se você vai atrasando, vai chegar no dia do atendimento, corta, né? E se for um seguro, por exemplo, o seguro do carro, o seguro de vida, se você atrasa, você não está na cobertura. A Previdência não é diferente, ela é um seguro também. Sim. Então, ela trabalha de forma organizada, né? Se está faltando o recolhimento, quer dizer que você está sem renda. Se você está sem renda, você não está segurado. Se você precisar, ela não te atende. Né? Então, quem é autônomo, ele tem que ser muito disciplinado, organizado. Para quê? Pensar, eu tenho renda, eu declaro para o imposto de renda, o COAF sabe da minha movimentação financeira, porque o COAF está ali, né? Sim. Olhando tudo, né? Aí, sigilo bancário, não, mas tem sigilo bancário. Não, movimentação financeira. Ele vai chamar a atenção, lógico, né? Assim, aí, cadê a contribuição previdenciária? Porque se eu sou trabalhador, eu preciso estar contribuindo. Né? E não é porque eu não sou empregado que eu não tenho que contribuir. Então, qualquer atividade que gere renda, isso é estabelecido pela própria Constituição, tem que ter contribuição. Então, é a questão educacional, né, doutora? Sim, e esclarecer. Mas só que o que acontece? Hoje, a gente tem uma dificuldade, porque falar que vai contribuir para o INSS, todo mundo pensa que é bobeira, é besteira, que não vale a pena, né? É dinheiro que, tipo assim, não tem a necessidade deste custo. Sim, para que eu vou dar dinheiro para o governo, Sim, né? Só que tem que lembrar que é um tributo.
Não é você dar dinheiro para o governo, né? É uma obrigação, não é uma faculdade, não é uma opção. Então, eu sou obrigada a contribuir a partir do momento que eu tenho renda. E pelo meu rendimento e pela minha contribuição, eu mantenho todo um sistema. Sim. Porque a nossa previdência é de repartição simples. Hoje eu pago pela aposentadoria dos meus pais. E no futuro, os meus filhos pagarão pela minha, né? Tanto é que nós temos um pacto de gerações, e aí as pessoas falam, eu não fiz pacto com ninguém, assim, mas é um sistema que nós estamos incluídos, né? O nosso Sim. sistema é assim, um paga pelos próximos, né? Para quebrar um pacto, a gente tem que quebrar todo um sistema. Sim, mas assim, o que acontece, o que eu vejo, é o que como eu iniciei a nossa entrevista, a falta de informação. Sim. É muita, então eu acredito que o previdenciário tinha que fazer parte da grade, né? Sim. Para trazer essa clareza. Eu questões. até fomento isso com outros professores, principalmente no nível médio, né? Porque agora tem toda a propaganda, o novo ensino médio, que é o ensino técnico, né? Que é adequado dentro da nossa situação de desenvolvimento econômico. Aí eu até falo, olha, ensino médio, ensino técnico, tem que ter previdenciário. Por quê? Normalmente no ensino técnico eles já começam a ser menor aprendiz e eles começam a contribuir. E aí o que acontece? Ele concluiu o segundo grau, ele começa a desenvolver atividade autônoma e aí ele para de contribuir. Sim. Ou ele fica assim, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Se essa pessoa sofre um acidente, se essa pessoa se machuca, se ela fica enferma, ela está na capacidade de trabalho, mas se de repente ela não tem condições, automaticamente quem vai sustentar? Totalmente desprotegida, né? Desprotegida, não tem pagamento, E não tem acontece, recolhimento. você recebe muitos casos assim? Muitos. Infelizmente, porque assim, pelo fato de eu ser professora há muito tempo nessa disciplina, só aparece milagre para fazer, né? Então, assim, não, vai lá que a Giselda dá um jeito, Ela né? dá um jeito. Aí eu falo assim, ô Senhor, misericórdia, né? Porque daí o que acontece? Já passou por outras consultas com outros profissionais. Todo mundo fala, olha, essa situação aqui não tem jeito. Aí eu tenho até que sentar e dar uma aula para o cidadão explicar, Entendi. né? Porque, infelizmente, e o que eu mais ouço, né? Ai, ninguém me falou que era assim, ninguém me explicou. Mas eu acredito. Sim, e aí eu falo assim, gente, e a própria Previdência Social, ela tem todo um orçamento para a educação previdenciária. Só que esse orçamento financeiro, ela é muito mais voltado para quem é servidor, porque o servidor, por exemplo, do INSS, todo dia ele recebe formação. Sim. Não é assim, eu cheguei, sou servidor, não vou estudar mais, né? Todo dia eles estão tendo cursos. Só que essa educação previdenciária para a comunidade, para a população, ela é deficitária. Muito. Porque precisava vir e falar assim, olha, você precisa de previdência, se você adoecer, se você tiver filhos, né? Se você falecer, que situação que você tem. Porque que a pessoa olha naquela contribuição, mas ela não olha para o outro lado, caso ela precise. Sim. É esse amadurecimento, desse comprometimento com o futuro, né, e com as outras pessoas também, que precisa ser fomentado. Sim, e outra coisa... Nos nossos jovens, né, que estão entrando aqui agora. E como o nosso sistema é desacreditado, Isso porque todo mundo também fala é outra assim, questão, eu vou doutora. aposentar com um salário mínimo, né? Sim. Você não vai aposentar com salário mínimo se você não contribui com o salário mínimo. Então, a gente recebe proporcionalmente aquilo que a gente contribui. Então, eu recebo pela minha média. Né? E é isso que as pessoas precisam entender, porque até 98, antes da gente ter uma reforma que foi a emenda 20, as pessoas pagavam os 3 últimos anos e aposentavam no teto. Então, era quase mágica, né? Sim. Você passava 30 anos pagando o salário mínimo, aí nos últimos 5 você melhorava, estava tudo bem. E aí, você conseguia. E conseguia, só que aí mudaram as regras. Cortaram porque a mordomia, né? Começaram a perceber no estudo atuarial que as pessoas estavam contribuindo com pouquinho e chegava no último momento. É aquele jeitinho brasileiro Sim. de sempre, Aí né? eles falam, não, a gente vai aposentar, só que é pela média. Olha, tudo que você contribuiu, e nesse caso tirava as 80% Como que maiores. funciona né? essas escalas, doutora? É conforme o que você tem de renda. Hoje a gente recolhe com 7,5%, 9%, 12% e 14%. Isso mudou também com a reforma da Previdência. Essas? Não, a gente já tinha uma escala de 8, 9 e 11. Sim. Então, aumentaram, né? Que aumentaram, em vez de diminuir, aumentaram. Você pode contribuir mais. Você pode, porque a gente tem um sistema de capacidade tributária. Quem recebe mais
paga mais. Entendi. Né? E aí diminuírem 0,5% para o trabalhador que está ali na faixa de um salário mínimo. Só que quem passa dos 6 mil, que vai chegar até os 7 mil, que é o teto hoje, aí vai estar recolhendo com 14. Entendi. Doutora, então assim, hoje eu tive um choque de realidade, vamos dizer assim, né, doutora? Diz que não pode nem dormir, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer o meu planejamento. Sim. Mas a mensagem maior que a gente precisa, assim, passar para as pessoas é que realmente você precisa se preparar para esse momento, né? Sim, hoje as pessoas, mais do que nunca, porque antes da reforma, eu tinha até um colega que eu brinco com ele, que ele falava assim, a gente não... Para que a gente está contribuindo, né? A gente podia ter contribuído a partir dos 30, e a gente trabalha muito antes, eu trabalho desde os 18 anos, né, contribuindo. Sim. Aí, antes era assim, ó, com 30 anos o homem, aos 65 anos ele se aposentava. Então, ele ia ter 35 anos de contribuição. A mulher, com 30 anos, começava a contribuir, aos 60 anos ela se aposentava, 30 anos de contribuição, uma renda de 100%. Hoje não, para você chegar a uma renda de 100%, o homem tem que chegar aos 65 e com 40 anos de contribuição. Nossa, aumentou significativamente. Sim, então, hoje, porque as pessoas falam assim, não, mas não precisa de tudo isso. Quanto mais você contribuir no tempo... Lá, quando você for se aposentar, pode ser que você tenha uma possibilidade de descartar essas menores, quando você começa lá no ensino médio, né, começando com salário, né, até chegar a 2, 3, porque a gente vai escalando, com né? certeza. Ninguém começa assim, com 18 anos já no teto. Sim. Né? Aí você consegue, talvez, descartar aquelas menores para pegar só as maiores. Então, hoje, a recomendação é, põe papelzinho na mesa, olha a sua carteira, dá uma analisada no que você já fez, no que você tem e para onde você vai, né? A pessoa precisa criar essa consciência e eu gosto de pegar o papel e colocar, porque é a hora que a pessoa visualiza, né? Visualiza e fala assim, meu Deus, eu estou com 50 anos e só tenho 10 de contribuição. Porque a gente tem situações assim. E o que fazer nessas situações? Nessas situações, primeira coisa, entender como você está, né? Entendi, Sim. Estou segurado, não estou segurado, preciso contribuir, não vou contribuir. Quanto tempo falta? Para você já começar a se organizar, né? E, por exemplo, às vezes eu atendo senhores que chegam lá para mim com 55 anos, 60 anos, que, não, já tem uns 10 anos que eu não contribuo, tá tudo bem. Né? Contribuiu muito quando era jovem, né? Aí eu falo assim, não morre não, pelo amor de Deus. Por favor, que você precisa não remar morre, ainda, né? Você não pode ficar doente, você não pode ficar inválido, não pode ficar nada. Por quê? Ele tá até assim, seguro. Sim. Contribuiu muito lá na juventude, né? E aí, quando chega nessa faixa etária, ele fala assim, não vou contribuir mais não. E aí é nessa hora que vem AVC, vem infarto, vem acidente, vem uma série de coisas, né? Esse desprendimento também de falar de contribuir só para a aposentadoria é que precisa ficar mais claro, né, doutora? Sim. Existem outros benefícios que você pode precisar durante esse trajeto. Desde um salário maternidade, Sim. O próprio auxílio reclusão, né, que é para quando a pessoa vai presa, porque ninguém tá todo mundo Imagina, sujeito, né? Que vai acontecer, mas de um dia para o outro. Não sabe, de repente Sim. você passa um estresse aí no A gente trânsito, não né? quer, né? Passa um estresse do trânsito, né? Mas acontece, né, E doutora? acontece. A doutora fala com tanta naturalidade sobre isso, é porque acontece. Sim, e eu tenho certeza que você já recebeu muitos casos. E às vezes a gente até fala assim, parece médico, né? Porque médico atende a gente que nem um pedaço de carne, né? Assim, é isso aqui e tal. Nem sente. Né? E a gente já vai lá, não quer nem ir no médico, não quer nem medo no médico, do diagnóstico. Como eu trabalho com isso diariamente, né? Assim, não que eu fiquei já endurecida com isso. Eu vejo tanta situação, eu falo assim, meu Deus do céu. É o realismo, né? Você Sim. fala, nossa, isso é natural da vida, acontece. Acontece. E aí parece assim, já tá prevendo uma coisa ruim. Se eu não tô prevendo, é porque eu já vi essa história antes. Sim. Eu já vi essa história antes, né? Não, perfeitamente compreensível, doutora. E olha, nós precisamos falar mais sobre isso. Vamos, Sim. inclusive, marcar um próximo bate-papo para a gente Claro. trazer mais questões, para trazer esse entendimento, poderíamos dizer assim, de cada um
da importância que é ter esse conhecimento e de se preparar para esse momento, não só para a aposentadoria, como por qualquer incidente que aconteça no dia a dia. Vamos marcar uma próxima, doutora? Claro, claro. Eu adorei essa participação. Até, por exemplo, no caso da mulher, né? Tem tanta mulher que pode adotar hoje, sair de licença maternidade. Olha só. Né? Ou até mesmo o homem. Doutora, isso faz parte agora já da reforma? Não, isso já existia. Já existia? Desde 2010. Aí, a partir de 2015, a gente teve uma mudança que daí ampliou até para os casamentos homoafetivos, né? Olha, isso é importante aí, também, até né? na situação, até mesmo quando a mulher falece no parto, o homem passa a receber o salário maternidade, porque ele é pai, né? Sim. Ele não é mãe. Mas quem vai atender esta criança neste período em que ela não usufruiu? Né? Então, vai ser o pai nessa situação. Vai ter que ser o pai. E não tinha previsão antes? Não tinha previsão, isso mudou desde 2015 para cá. E na próxima pauta, então, vamos abordar essas alterações e passar mais informação. Claro, isso é ótimo. E quanto mais informação, as pessoas começam a entender o que elas têm de direito, o que elas têm de dever, né? Com certeza. Porque se eu não devo nada, se eu não devo nada, eu não vou reclamar nada, né? Lógico. Mas se eu estou pagando, eu sei que tem contraprestação, eu vou exigir, né? Com toda certeza. E eu acredito que é isso que a gente precisa fomentar em todos. Sim. Doutora, muito obrigada. Adorei a sua participação. Foi muito pertinente todas as informações que você trouxe aqui. E até a próxima. Tô te esperando agora para o planejamento. Eu vou lá. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue o seu celular agora, aproveite a oportunidade, aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, interaja com a gente, ou para o nosso canal no YouTube e reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.